Fala minha tropa, tamo aí para mais um vídeo no CLF Futebol. Pegou a visão? Hoje é um vídeo aí de homenagens, um vídeo sentimental para homenagear aí o falecimento e é lógico toda a sua trajetória e toda a sua carreira do nosso rei aí, do rei do futebol, Pelé, que representou por muito tempo a seleção brasileira e mostrou para todo mundo aí porque ele foi nomeado e é nomeado até hoje e considerado também o maior de todos os tempos por tudo que ele fez. A gente vai deixar um resumão aí bacana para vocês, pela visão minha tropa. E também, não só contando a história, porque ele é considerado o maior de todos, porque ele foi considerado o rei do futebol, porque ele fez todo mundo ficar surpreso com o seu talento e a sua admiração aí, fez todo mundo admirar ele, né? Então, tamo junto aí, um resumão daqueles. Se já gostou, se inscreve no canal, tá fácil, ativa as notificações, curte, compartilha e comenta, meu tropa. Bom, bora lá começar. Ó, nosso rei Pelé que nasceu na cidade de Três Corações, em Minas Gerais, que fica perto ali de São Tomé das Letras. Há boatos que realmente ele tenha nascido em São Tomé das Letras e depois sua família tenha se deslocado para a cidade de Três Corações. Mas ele nasceu na cidade de Três Corações no dia 23 de outubro, se eu não me engano, de 1940. Ele morreu esses dias, dia 29 de dezembro de 2022, com 82 anos. Sendo assim, Pelé, com apenas 3 anos de idade, mudou para sua família para a cidade de São Paulo, mais especificamente em Bauru. Bauru foi onde ele foi crescendo ali. Eles eram pobres, não tinham condições de comprar uma bola. Seu pai já era jogador de futebol, mas também não era reconhecido. E até um boato que seu pai chorou muito na Copa de 50. E Pelé, que já tinha aí 10 anos, ou 9, se eu não me engano, né? Disse ao seu pai que traria um título para ele da Copa. Agora pra você ver como o Pelé cumpriu com a sua palavra e trouxe aquele orgulho pro pai dele. Mas enfim, Pelé nasceu aí em dia 3 de outubro de 1940, morreu aos 82 anos, foi para a cidade do Bauru com apenas 3 anos de idade, trabalhava lá ajudando algumas lojas de chá, se eu não me engano, arrumando um trocado para tentar ajudar a família dele, que também era de condições baixas, mas ele foi se destacando, foi conseguindo oportunidades para jogar ali no time da cidade e começou a jogar no Bauru. Treinou no Bauru durante 4 anos, se eu não me engano, entre o tempo de 53 e 56, 3 anos, me desculpa, entre os anos de 53, 1953 e 1956, até que um dia um olheiro do Santos viu ele jogar, ficou interessado nele e fez a contratação do Pelé, inclusive, para o Santos. Aquela época a base, minha tropa, não era. Naquela época a base não era tão privilegiada e tão investida como hoje em dia. E o Pelé aí teve um contrato em junho, se eu não me engano, de 1956 pelo Santos. E não demorou nem muito tempo, apenas questão aí de 4 meses para ele estrear profissionalmente no Santos com apenas 15 anos de idade. Imagina, tropa, você com 15 anos de idade estreando e já mostrando aí que seria o melhor cara. E o nosso rei que havia conquistado o torneio Rio-São Paulo de 1957, também se destacou no torneio Rio-São Paulo de 1958, mas o grande título aí, que já começou a de fato ser um título importante em sua carreira, foi o Campeonato Paulista de 1958, onde o Pelé terminou artilheiro com 58 gols, minha tropa, 58 golzinhos, tá? 58 gols não é para qualquer um. Naquela época, o número de jogos era menor do que hoje em dia. Você vê como o cara era monstro. Um campeonato paulista, apesar de ser um campeonato paulista, era muito diferente naquela época. Os gramados que eram ruins, as condições de treinamento que eram ruins, e o cara se destacar assim, fazer 58 gols, não é para qualquer um. Foi aí que começou o reinado, né? Nosso rei Pelé. Bom, tropa, e falando um pouco agora dos títulos do Rei Pelé pelo São Paulo, que foram o torneio Rio-São Paulo dos anos de 1959, 1963, 1964 e 1966, se eu não me engano, tá? E também 6 campeonatos brasileiros que foram no ano de 1961, 1962, 1963, 3 anos seguidos, 1964, 4 anos seguidos, 1965, 5 anos seguidos só de Santos. O Pelé arrebentando com tudo, metendo gol pra caramba. Em 1968, apenas 3 anos depois, voltaram a conquistar. Ou seja, foram um total de 6 títulos do Campeonato Brasileiro. Santos aí que tá um tempo sem ganhar.
um dos grandes motivos de ter tantos títulos brasileiros foi por causa do Rei Pelé. Tanto pelo Campeonato Brasileiro quanto pelo Torneio Rio-São Paulo. Pegou a visão, minha tropinha? Fora esses também, temos as duas Copas Libertadores da América, ganhadas nos anos de 1962 e 1963, também 2 anos seguidos. Santos arrebentou naquela época. Também ganhou os 2 mundiais do mesmo ano, enfrentando times europeus. Pelé deitou simplesmente. E esse foi aí um pouco do resumão do nosso Rei Pelé, dos títulos pelo Santos. 6 campeonatos brasileiros, 2 Copas Libertadores da América, 2 mundiais de clubes e 2 torneios Rio-São Paulo. Pegou uma visão, minha tropinha? Eu também esqueci de comentar dos torneios paulista aí, que também foram total de 58, 60, 61, 62, 64, 1965, 1967, 1968, 1969 e 1973. Ou seja, foram um total de 9 títulos de campeonato paulista, meu tropa. O Santos simplesmente era imparável por causa do Rei Pelé. O Rei também, que também simplesmente atuou de uma forma inexplicável, e eu acho que foi onde ele se revelou para o mundo, e o mundo começou a admirar o futebol mágico e encantador do Rei Pelé. Pela onde? Pela nossa seleção brasileira. E tá vendo aqui? Tem 5 estrelas. 3 dessas estrelas foram por causa do nosso Rei Pelé, que simplesmente arrebentou na Copa de 1958, a primeira Copa que ele jogou ainda jovem, com apenas 17 anos, minha tropa. Imagina você com 17 anos de idade chegar e jogar uma Copa daquele jeito, ser protagonista e fazer gol ainda na final. Pelé também foi artilheiro daquela Copa. Em 62 também ganhou, ele teve lesão, teve problemas também porque era muito caçado no jogo e deu uma oportunidade melhor para outro nome naquela história, que no caso foi Garrincha, mas que fez uma dupla excelente com o Pelé e trouxe nossa segunda Copa do Mundo seguida, sendo que o Brasil não havia ganhado nenhuma, havia perdido em 50, quando seu pai viu e assistiu, e ele mesmo disse que iria trazer um título para seu pai. Ou seja, nosso Pelé cumpriu e fez as Copas de 58 e 62. A Copa de 66 Pelé também disputou, só que também foi muito caçado. Aquela Copa ainda dizem ser meio fraudada, né? Teve uma máfia a favor da Inglaterra, mas não deu para o Brasil. Aquele ano Pelé foi eliminado e havia vários boatos que ele ia desistir, porque ele estava sendo muito caçado, ele não concordava com aquilo. E foi um dos motivos que começou a surgir o cartão amarelo e vermelho, minha tropa, por causa daquele ano. Mas na Copa de 70 Pelé veio a participar sim, junto com o esquadrão, o que ficou famoso, nosso famoso esquadrão brasileiro. Pelé deitou simplesmente em cima dos gringos e ganhamos da Itália na final aí de 4-1, com o showzão do Pelé. Na sua terceira Copa ainda tinha 30 anos de idade, poderia disputar até mais 2, e apenas com 30 anos de idade, Pelé já havia se consagrado para o futebol mundial, já havia admirado. Tanto é que Pelé parava a guerra, você tem noção? A gente pode fazer um vídeo explicando sobre isso. Quando Pelé parou uma guerra, Pelé fazia galera de todo mundo para onde ele passava querer ir ver os jogos, às vezes nem por causa do Santos ou pela seleção brasileira, às vezes era pela atuação dele, de tão magnífico que o cara fazia pela seleção, seus dribles, seus gols, que eram desconcertantes. Um dia a gente vai fazer um próximo vídeo aí, vamos fazer um vídeo melhor, citando só os dribles do gol pela seleção brasileira, o Pelé pela seleção brasileira. Mas esses foram os 3 títulos mundiais do nosso Rei Pelé pela seleção brasileira. Pegou a visão, minha tropinha? Os não mencionados foram a Taça do Atlântico, do ano de 1960, um torneio mundial, um time europeu. A Copa que é o Superclássico da Argentina, se eu não me engano, hoje em dia, a Copa Roca, que ele já perdeu uma, mas havia se destacado lá em 1956 com apenas 16 anos de idade, mas voltou a vencer 2, se eu não me engano, né? A de 1957 e a do ano de 1963, arrebentando os hermanos e deixando eles simplesmente com medo do nosso Rei Pelé. Pelé, que já foi cogitado e foi lógico, cara, recebeu várias propostas de times europeus, mas não quis, preferiu ficar no Santos. E o único time que ele saiu para fora do Santos foi o New York Cosmos, time lá dos Estados Unidos, futebol dos Estados Unidos, que não era muito famoso, e até hoje em dia ele tem uma estabilidade, tem uma visibilidade melhor, mas na época não era famoso, os Estados Unidos não era um país de futebol, tá ligado? E o Pelé levou a publicidade até eles. O Pelé, que também, a gente pode falar um vídeo sobre isso, ganhou muito dinheiro com publicidade, fez a vida dele com publicidade, tanto que não só pelo futebol, mas isso ajudou a ele a se tornar esse ícone mundial aí que ele é, brasileiro nosso do futebol. E pelo New York Cosmos, ele conquistou um título no ano de 1977, foi quando ele terminou a carreira também, o campeonato, como se fosse o campeonato brasileiro.
aqui do Brasil é lá dos Estados Unidos, onde o Pelé conquistou e deixou o New York Cosmos naquele auge. Pegou visão, minha tropinha? Isso é o CLF Futebol explicando aí o melhor conteúdo para vocês. Esse é o nosso resumão básico aí, minha tropa, do quem foi o Pelé, nosso rei Pelé, Edson Arantes de Nascimento, o rei do futebol, né? Ele teve alguns problemas internos que muitas pessoas julgam ele, problemas familiares, sua vida pessoal, que a gente pode fazer um outro vídeo explicando sua vida pessoal, relacionamentos com seus filhos, que uma filha ele teve problema, mas a maioria em si foi bom. Relacionamento com a sua família, sua vida pessoal, o que ele fazia, o que ele gostava de fazer, quem era seu fã. A sua rivalidade, que não foi contemporânea, mas é considerada a maior rivalidade de todos os tempos, antes mesmo de Messi e CR7, que é Maradona e Pelé. Os dois já se conheceram, já trocaram ideia. A gente pode fazer um vídeo sobre, tem muita coisa que a gente pode falar sobre o Pelé, que infelizmente partiu apesar aí dos seus erros, mas todo ser humano erra, minha tropa. Mas ele era aí o nosso ícone do futebol brasileiro e infelizmente partiu nesse dia 29 de dezembro. Mas a gente pode fazer um vídeo mais sobre a vida pessoal dele, que também foi uma vida congestionada de polêmicas e também uma vida tranquila, levava uma vida tranquila. E como era aí a sua vida da fama, publicidade, que o Pelé também, é claro, é muito famoso. Tem lugar no mundo que conhece o Brasil só por causa do Pelé, você acredita? Para o Guerra, várias outras histórias que a gente pode comentar aí. Mas se você gostou desse resumão, se inscreve no canal, ajuda o nosso canal a crescer, não fique de fora, inscreva-se, ative as notificações, curte, deixa o like, comenta se gostou ou não, comenta se gostou, pode deixar o nosso comentário elogiando, se não gostou pode deixar criticando, a gente quer vocês interagindo com a gente, para que a gente possa interagir com vocês e trazer o melhor conteúdo aqui no CLF Futebol. Gostou, minha tropa? Valeu, tamo junto, é o CLF Futebol, prestando minha homenagem aí e deixando meus sentimentos à família do Pelé, que deve estar sofrendo muito essa hora, entendeu? E a todo brasileiro que é fã do esporte. Tamo junto, esse é o nosso resumão de quem foi o nosso rei Pelé, meus sentimentos pelo luto. É o CLF Futebol, tamo junto, se inscreve no canal, ative as notificações. Valeu, minha tropa.